Olá, amores. Matemática. Sabe o que é isso aqui na minha mão? Uma régua. Então, significa que hoje nós vamos estudar unidades de medidas. Vocês sabem aqui na régua o que a gente mede aqui? Aqui nós temos os centímetros e os milímetros na régua. Essa régua aqui, no caso, ela é de 30 centímetros. Mas hoje a gente vai estudar também o metro, ó, metro. Aqui é o decímetro, aqui o centímetro, aqui o milímetro. Desse lado é o decâmetro, hectômetro e aqui quilômetro. Mas, voltando lá na paginazinha 62 da apostila, vamos ver aí, eu falei unidade de medida, de medida, é medidas de comprimento. Então, vamos lá, na medidas de comprimento. A gente tem que ler esse pedacinho, não tem jeito pra gente poder entender, tá joia? Eu quero todo mundo prestando atenção aí. Vamos lá. Para medir o tamanho de uma pessoa ou de um objeto, ó, o objeto, a garrafa da tia, que todo mundo aí conhece, que a tia bebe água toda hora, né? Então, vamos lá. A distância entre dois pontos ou uma cidade, vamos supor, daqui de Nova Iguaçu a Queimados. Entre outras situações, nós utilizamos as medidas de comprimento, né? Então, vamos lá. Há uma situaçãozinha aí. O que é medir? O menininho tá perguntando. Aí, esse daí deve ser o papai, né? Ele tá falando. Medir é determinar ou estimar a quantidade, em quantidades numéricas, utilizando uma unidade de medida como padrão, ou seja, quantas vezes a unidade de medida cabe no que está sendo medido. Complicado isso aí, né? Pois é, então vamos por partes. Medida é, vamos supor, eu pego essa garrafinha aqui e pego essa régua aqui. E quero saber quantos centímetros tem essa garrafinha. Então eu vou lá da pontinha da garrafa, coloco, tem o zerinho ali e até aqui, aonde ela acaba. Sabe quanto que deu de medida aqui? 24 centímetros. Olha só, hein? 24 centímetros essa garrafinha. Mas tem como medir com a régua a distância de Nova Iguaçu a Queimados? Não. Aí a gente vai medir com quilômetros. Tá joia? Tem coisas que a gente pode medir com a régua, ou a gente pode medir com a fita métrica, ou então a gente pode medir, tem uma trena, tem várias formas de medir. A gente vai estudando isso aos pouquinhos, tá bom? Para não confundir a cabecinha de vocês. Então, vamos lá. Acima dessa gravurinha aí do garotinho andando, tá escrito assim, Roberto quer medir a largura do quintal de casa. Para isso, ele utilizou seus passos como medida. Gente, usar os passos não é uma forma padrão para medir, entendeu? É uma forma que ela não é padronizada. Mas vamos lá. Ele descobriu que a largura de seu quintal tem a medida de 14 passos. Ao medir a largura do quintal em passos, Roberto usou a unidade de medida não padronizada. Por que não é padronizada? Cada um tem um tamanho de um pé. Eu calço 37, a minha filha calça 36, o pai dela calça 41. Então, não tem como padronizar. Às vezes, o meu vai dar 14 passos. Como o dela é um pezinho menor, pode dar 15, 16 e assim por diante, entenderam? Então, vamos lá. Unidade de medida não padronizada é aquela que não tem um tamanho fixo, isso que eu acabei de dizer. Ou seja, pode variar, por exemplo, tamanho do pé, do palmo, passos, dedos, entre outros. Então, vamos lá.
Uma unidade de medida padronizada representa sempre o mesmo tamanho, independentemente do instrumento utilizado para medi-lo. O centímetro, por exemplo, que é a régua, é uma unidade padronizada. Se for utilizada uma régua, trena ou fita métrica para medir um objeto, o centímetro sempre terá o mesmo tamanho. A medida de comprimento mais usada é o metro, também chamado de unidade fundamental de medida de comprimento. Existem medidas maiores que o metro, que são os múltiplos de metro. Os múltiplos de metro são esses aqui, ó, quilômetro, hectômetro e decâmetro, ok? Então, e as medidas padronizadas menores que o metro são os submúltiplos do metro: decímetro, centímetro e milímetro. Virando a paginazinha 63, tá aí, ó, mais ou menos isso daqui que a tia fez, explicando. Aí tá escrito: as medidas mais usadas são quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Veja como essas medidas podem ser usadas. Usamos o quilômetro para medir distâncias grandes, né? Como distância de cidades, estados e países. O metro, ele é utilizado para medir a altura de pessoas, de prédios, árvores, comprimento e largura de terrenos e quadras. O centímetro é esse. É usado para medir distância em mapas, tamanhos de objetos domésticos, etc, né, gente? O milímetro é usado para itens muito pequenininhos, como o tamanho de ponta de lápis, tamanho do corpo de uma formiga, entre outros. Aqui, gente, tem uma atividade. Essa atividade aqui é muito facinha, tá? Que tá pedindo para vocês corresponder a primeira coluna de acordo com a segunda. Metro. O metro a gente simboliza com esse Mzinho, né? O decímetro, DM, centímetro, CM, milímetro, MM, decâmetro, DAM, hectômetro, HM, quilômetro, KM. Então, vocês vão ver, tá escrito na primeira coluna a palavrinha e na segunda coluna tá escrito esses símbolozinhos. Aí vocês vão colocar, tá bom? De acordo com a primeira. Depois escrever por extenso, a forma que se lê. Número 3. Indique a unidade de medida mais adequada para medir a altura de um prédio. Tá tudo escrito aqui na frente, tá bom? Na página da frente. Número 4. Escreva as medidas a seguir em metros. Vou voltar aqui depois para a gente corrigir isso, tá bom? Mas vamos lá nos instrumentos de medidas de comprimento primeiro? Então, os instrumentos de medidas de comprimento mais comuns utilizados no dia a dia indicam as medidas em metros, centímetros e milímetros. Alguns dos instrumentos utilizados são, aí ó, a régua que a tia mostrou, a fita métrica, a trena, o metro. Virando a paginazinha, a régua é utilizada para medir pequenos comprimentos. A fita métrica é bastante utilizada por costureiros para medir tecidos e partes do corpo, quadril, a cintura, comprimento dos braços, pernas, etc. A trena, gente, e o metro articulado, geralmente são usados na construção civil. Tia, o que é construção civil? Construção civil, gente, é a construção, ó, da parede, entendeu? De um prédio, de uma casa, é uma construção, uma moradia, ou o shopping é uma construção civil também, entenderam o que é construção civil? Sei explicar muito bem o que é uma construção civil, mas é isso, tá bom? Se alguém tiver dúvida, procura no Google. Na escola, o instrumento de medida bastante utilizado é a régua. Nela está representadas as unidades de medida, centímetros e milímetros. Veja aí, gente. Então, na régua, ó, conforme eu estava mostrando para vocês, do 0 ao 30. Aqui, ó, aonde está
do zerinho até o primeiro tracinho, isso daqui é 1 milímetro, tá bom? Agora, do tracinho até a primeira bolinha aqui, significa, a primeira bolinha não, aonde está o umzinho, significa 1 centímetro, que são 10 milímetros. Porque se vocês contarem daqui até aqui, tem 10 pauzinhos, entendeu? Pega a reguinha de vocês e dá uma olhadinha lá. Embaixo aí, meus amores, tá escrito assim, ó. Desafio. Leonardo media 42 centímetros ao nascer. Hoje, com 10 anos de idade, ele mede 1 metro e 34 centímetros. Quantos milímetros Leonardo cresceu? Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer essa atividade e essa do desafio. Daqui a pouco eu volto, inclusive explicando essa do desafio, porque eu sei que vai ter gente que vai ter um pouquinho de dificuldade. Pode ser que alguém não consiga, mas aí eu ajudo, tá bom? Se vocês quiserem que eu ajude antes de corrigir, passa uma mensagem no zap aí que a tia ajuda, tá bom? Um beijinho, daqui a pouquinho eu volto ensinar. Beijo!